Noite. Boa noite, boa tarde, né? Nem sabia. É, escureceu para Agora sim, agora vai dar certo. escureceu para mim é noite. Uma satisfação, meu amigo, ter você aqui, né? E aos poucos eu estava comentando com as pessoas da necessidade desse debate, da urgência. Faz tempo que a gente vem dialogando e querendo conversar sobre esse e outros temas. E ninguém melhor, mais apropriado do que você para falar, né? Com, de diversas maneiras sobre esse tema que exige diversas abordagens, né? A gente vai falar sobre dialogar sobre autoritarismo e racismo no Brasil. A gente sabe que uma das coisas que motivou, né, alguns dois casos motivaram a importância desse debate, né, que ganhou repercussão nacional mais recentemente, que foi a morte o assassinato, né, para não dizer assim, do George Floyd nos Estados Unidos, e a morte do menino João Pedro, que foi sumariamente, né, é, assassinado, né, com mais de 70 tiros em sua própria residência. Mas mais do que isso, né, mais do que esses dois episódios, e já seria motivo de a gente falar dessa onda de violência, nós temos todo um processo histórico no Brasil e no mundo, né, que reflete aquela história aquela frase tão famosa, né, vou reproduzir aqui, né, está num livro: um povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la, né, da autoria do Jorge Santayana. Né. E o que é que você tem a dizer sobre isso? Em primeiro lugar, eu quero agradecer, Léo, o convite, né? Depois aí dos embaraços de problemas técnicos, né? Mas falar da alegria, né? De poder compartilhar contigo desse tema, que ele tem uma importância bastante significativa para todos nós, que atinge diretamente o mundo da educação, bem como toda a sociedade, bem como a nossa função como cidadão. É uma coisa que de fato vem nos preocupando. A gente já falava sobre isso, né? Nós comentávamos do tema do racismo e ao mesmo tempo do autoritarismo, que emerge com grande intensidade ao longo dessas últimas semanas, em meio a uma pandemia. Parece que a pandemia contribui ainda mais nessa ocasião para evidenciar o quanto temos ainda de racismo e de práticas autoritárias no nosso modelo de sociedade, né? Então, percebam, nós temos uma espécie de sociedade marcada pela experiência do racismo, e essa toca diretamente a nós de diversos modos. Nós podemos falar que o racismo ele tem seus desdobramentos e suas manifestações na nossa sociedade. A nossa sociedade ela foi construída a partir também das experiências racistas. É uma sociedade que incutiu em nós elementos do racismo e nós somos quase que impulsionados a tratar os outros a partir dessa mesma perspectiva. Mais do que isso, nós temos toda uma estrutura, como vai nos chamar a atenção a figura de Silvio Almeida, né? Nós temos uma estrutura toda marcada pelo racismo. Então é como se dissesse que toda a nossa estrutura social ela se torna o caminho viável para combater o racismo. No entanto, no momento em que nos encontramos, é exatamente nela que é manifesta todas as desigualdades frutos do racismo. É interessante a gente pensar que o racismo ele não nasce do dia para a noite, mas ele é uma construção histórica. Algumas vezes a gente já escutou falar que, por exemplo, o racismo ele é fruto de uma ignorância, de uma inocência diante das pessoas, diante do diferente, diante do divergente. É muito mais do que isso, não é? É muito mais do que isso. No racismo, nós encontramos uma racionalidade, nós encontramos uma visão de mundo, marcada por compreensões que atingem a economia, que atingem os costumes, que atingem a ordem social. Então, o racismo ele possui uma racionalidade interna que deixa muito claro que quem é superior e quem é inferior. O racismo ele dita esse tipo de relação. Então, ele possui uma racionalidade, sim. E aponta também para um modelo fracassado de sociedade. A pandemia ela veio deixar muito claro que o nosso modelo chamado de civilizatório, né, com base na expansão marítima, com base no projeto de globalização trazido a partir do século XVI,
com base na concepção de alargamento, de ampliação do mundo pelos processos que envolvem conexões, redes e tudo mais, na verdade a pandemia veio nos dizer que nós falhamos como projeto civilizacional, não é? Nós falhamos como projeto civilizacional. E não falhamos porque houve uma frustração desse projeto. É muito mais do que isso, é muito mais profundo. Falhou porque desde o início essa mesma racionalidade, essa mesma razão que surge lá no século XVI, eu diria até no século XV, eu vou dizer por quê, que surge no século XVI, mas sobretudo ainda no século XV, ela já demonstra as desigualdades e ao mesmo tempo essas contradições próprias da modernidade. Com isso não estamos querendo dizer que é necessário voltar ao mundo medieval, nem muito menos desconsiderar certas apropriações significativas durante esses últimos 500 anos. Mas é preciso olhar com muita crítica também para esse momento histórico. Eu queria partilhar, Léo, inicialmente de uma concepção que nasce em 1444, que é a leitura acerca da escravidão. A partir de 1444, nós já temos um documento emitido pela Igreja que dizia que a escravidão poderia ser praticada em território africano. Era legítima a busca por escravos, não é, no território africano. Isso movimentaria a economia mundial. Lembrando que da transição do século XV para o XVI, nós temos o surgimento do capitalismo, nós temos um novo modelo econômico que vai se estabelecer no mundo, nós temos a crise que atinge diretamente o sistema feudal, marcada pela servidão, e a substituição do servo é expressa pela prática escravocrata. O mundo vai girar durante praticamente 3 séculos, a partir dessa experiência de exploração da mão de obra escrava. Então, a modernidade, na sua gênese, na sua origem, já comporta consigo a convivência com essa contradição que é a experiência da escravidão, endossada, reforçada pela Igreja Católica, pelo mundo protestante também, não foi diferente, pelo fenômeno do Renascimento, não é? Todos esses elementos apontavam para um valor estético, que era do mundo grego, que era do mundo romano, era o tipo de padrão estético apresentado no Renascimento, era exatamente contemplando aquilo que existia de nobre, entre aspas, aqui, nas antigas civilizações europeias. Então, isso se une a um projeto de expansão marítima. Isso se une a um projeto de expansão onde é lícito, dentro daquela mentalidade, retirar o escravo, retirar o africano, torná-lo escravo, né, e enviá-lo para o Novo Mundo, enviá-lo para as Américas. Então é isso que vai acontecer aqui no nosso caso. Nós temos uma gestação do racismo de forma progressiva. Nos séculos anteriores já existia, por meio, por exemplo, da discriminação para com judeus, para com muçulmanos, durante o período medieval, mas a escravidão moderna, ela trouxe aquilo que o Silvio Almeida chama de necropolítica, né? Ele usa o termo necropolítica para dizer que há uma junção aqui entre uma racionalidade moderna, uma economia moderna que possibilita o suicídio, o genocídio, os assassinatos em nome de uma razão moderna, em estar de acordo com aquilo que seria a moda, de acordo com aquilo que seria atual, sofisticado para a época, né? Então é isso que vai acontecer. Durante esse primeiro momento, nós temos essa concepção. Tem um filósofo, Léo, Henri Dussel, eu vi Douglas por aqui, Douglas certamente o conhece também, um filósofo, Henrique Dussel, que fala, por exemplo, que no processo de invasão ao território americano, bem como invasão ao território africano, nós não tivemos um descobrimento. Nós tivemos, na verdade, um encobrimento. Quer dizer, houve a presença do europeu neste mesmo território, no território de tradição nativa, povos indígenas, tanto aqui na América Portuguesa como na América Espanhola, na América Inglesa, e estes foram aniquilados, foram anulados. É como se não existisse ninguém nesse território, foram ignorados, né? E vocês vão pegar, por exemplo, textos, relatos de autores desse mesmo período, filósofos até, gente considerada esclarecida, que tinha certa criticidade e reflexão,
como Michel de Montaigne, que olha para o território e diz, olha, o que existe ali? Existe selvageria, existe bestialidade, existe atraso. Né? Essa é a concepção que se estabelece aqui com relação à leitura que se faz de mundo. Então, nós dizemos, Léo, que essa história que envolve o racismo vinculado à nossa realidade, ela tem uma origem, essa origem é o que existe de pior no que nós chamamos de experiência colonialista. Muito do que nós temos hoje de racismo no território brasileiro é cicatriz, é chaga, é decorrência, é herança das nossas práticas colonialistas. O colonialismo fez um mal terrível. Foram 3 séculos praticamente de escravidão dentro do nosso território, tanto escravidão indígena quanto africana, escravidão dos negros, e com isso nós temos ainda, não é? Nós temos muito a ser feito porque ficaram as sequelas de tudo isso que foi vivido no nosso território durante 300 anos praticamente. Eu tive a oportunidade de ir ao lançamento do livro Escravidão, né, do Laurentino Gomes, e na ocasião ele falou que a escravidão é o fato histórico que maior, né, de mais relevante na nossa história para mostrar, né, como nós chegamos às desigualdades sociais que nós temos hoje. É evidentemente que a gente percebe que essa desigualdade, né, esse resultado da escravidão, né, e por tabela do racismo, repercute não só nos negros, mas em toda a estrutura social, né, dos brancos também. Até há quem diga que o negro, quando enriquece, ele embranquece. E o branco, quando ele é pobre, ele se assemelha muito ao negro nesse aspecto, né, das diferenças sociais. Você falou sobre a questão do Silvio Almeida, né, que tem a obra homônima Racismo Estrutural, e ele gosta de dizer muitas vezes, né, de revelar que esse conceito não é dele, mas ele começa a obra dizendo que todo racismo é estrutural, e a gente percebe que as pessoas que não têm acesso à obra e ao conceito do que é racismo estrutural tendem, às vezes, de entender muito literalmente o conceito de racismo estrutural como sendo uma estrutura muito forte, que a gente não pode combater, e pegando esse discurso também do Laurentino, né, isolado, talvez algumas pessoas, sobretudo brancas, evidentemente, né, a gente percebe isso, e até os negros também, que se sentem impotentes diante de uma reação, dizem que não há muito o que ser feito. Afinal, é uma estrutura muito forte e isso é uma maneira de, no final das contas, a gente percebe, Vandela, de haver uma certa passividade. Atrelado a isso, nós temos um conceito sendo popularizado de maneira deturpada. Que é interessante, porque, na verdade... Que é... Oi? Um conceito... Aqui travou. Não, eu estava dizendo... Um conceito atrelado ao racismo estrutural, que também tem sido banalizado, né, e popularizado. Popularizado não seria um problema, seria muito bom se ele fosse adequadamente interpretado, é o de lugar de fala. Nós somos professores, nós somos educadores, sabemos que muitas vezes nós queremos conversar isso com pessoas brancas, né, que têm um prestígio social, né, do ponto de vista econômico, e as pessoas dizem, professor, mas o que é que a gente pode fazer? Não me sinto autorizado a falar porque eu não estou no meu lugar de fala. E a Djamila Ribeiro, né, que é uma grande intelectual contemporânea, filósofa e militante da causa negra, recentemente ela tem, mais recentemente, né, depois dessas situações, ela tem refletido sobre o que é o lugar de fala. Que o lugar de fala não impede você ser branco, falar do contexto negro e de todas as mazelas que envolvem o grupo negro. E a gente percebe também, Vanderlan, que às vezes as pessoas ficam apenas trabalhando o conceito científico do racismo, né? Eu era criança e já escutava, racismo não existe, não trabalhamos mais o conceito de raça, porque raça é só uma, humana. Eu acho que isso é muito ingênuo, né, a gente ficar só restringindo a questão de raça à biologia, porque nós temos a raça no aspecto cultural,
Na biologia não existe, mas o racismo enraizado na nossa cultura, isso é muito forte, né? E aí eu te pergunto, né, depois dessa longa introdução aí para te fazer uma pergunta-chave. Não sei se você está me ouvindo, travou aqui. Nós temos um racismo velado. Problema de conexão aqui. Peço paciência de vocês para que continuem acompanhando. Gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu peço que vocês apertem essa interrogação, esses quadradinhos aí sobrepostos com a interrogação, porque aí fica mais fácil da gente ter acesso à pergunta de vocês, tá? Em determinado momento a gente para ler as perguntas. Um abraço aí para todos os nossos alunos e ex-alunos. O Anderlan está voltando. Um abraço para você, Lúcia. Anderlan, conectando. Conectou, mas está invertido aí, está virado para a porta. Deixa eu ver aqui, Léo. Pronto, chegou. eu escutei uma boa parte, Léo, você falando sobre a importância do conceito de racismo, aí você falou que ia fazer uma pergunta. Sim, a pergunta... Eu ainda consegui ouvir A pergunta acho que você de certa forma já respondeu, né, com toda a sua análise. Nós temos um racismo velado ou um racismo ignorado? Nós temos um racismo bastante expresso por meio do que nós chamamos de racismo velado. Nós chamamos também de racismo institucional, Léo. Porque é interessante o tipo de análise que a gente pode fazer com relação ao racismo, porque, por exemplo, nós temos a ineficácia do Estado para com relação à população negra no Brasil, também com relação à população indígena, e aí nós vamos perceber que, de fato, essa ineficácia ela não causa espanto, ela não causa assombro no resto da população. Se de repente ocorre uma morte, um atentado, uma família negra é violentada, um assassinato, isso escandaliza, isso chama a atenção. E claro, deve escandalizar, não resta dúvida. Mas quando o Estado não consegue, por exemplo, assegurar certos direitos à população negra, nós ignoramos, nós silenciamos. Então, é interessante a gente pensar que ocorre essa experiência do racismo velado, mas ocorre também um racismo manifesto pela omissão. E essa omissão ela é tão séria, não é, quanto o apoio irrestrito ao racismo. Nós lidamos, por exemplo, eu e você, juntamente com tantos outros que aqui apareceram, com a educação. Então, quando a educação não apenas tematiza, mas quando a educação não tem coragem de confrontar o tema do racismo, né, e de reconhecer, por exemplo, os limites, as falhas, do ponto de vista da elaboração curricular, do ponto de vista das temáticas em sala de aula, do ponto de vista da abordagem, do tipo, das metodologias, que nada tem a ver com o legado, vamos dizer assim, de tradição africana, nós terminamos, vamos dizer, padecendo e reforçando o racismo. A Lilian Schwartz, ela vai colocar, por exemplo, que o racismo ele pode ser reforçado nas instituições de ensino superior, quando, por exemplo, não há como existir essa ascensão do aluno do ensino médio, do aluno de escola pública, do aluno negro para os cursos considerados nobres, né, os cursos de direito, os cursos de medicina. Então, enquanto eles não chegam, nós vamos ter sim o reforço dessa experiência de racismo. Eu lembro que você estava colocando uma questão bem interessante, Léo, agora há pouco, que era a questão
da vinculação do conceito de racismo atrelado ao conceito econômico. O próprio Francisco Bittencourt, ao abordar o tema do racismo, ele diz que o racismo no Brasil ele tem características próprias, que passa necessariamente por essa compreensão de que, uma vez que o sujeito consegue certa ascensão econômica, ocorre ele chama de branqueamento, né? Que seria, na verdade, a sua aceitação dentro da ordem social, dentro de determinados ambientes sociais. Essa é uma concepção que o Francisco Bittencourt possui. Como se dissesse que, a partir daquele momento, ele deixasse de ser negro. E não é uma coisa apenas do século XXI, não é uma coisa apenas do século XX, mas é uma coisa do final do século XIX, quando muitos, por exemplo, que eram descendentes de escravos, que conseguiram certa ascensão social, conseguiram certo destaque, eles começavam a ser compreendidos de outra forma. No Brasil, só para a gente ter uma ideia, nós tivemos um negro que foi presidente da República, na chamada República Velha, foi o Nilo Peçanha. Né? Nilo Peçanha, ele era filho de um padeiro no interior de São Paulo, e ele chega a se tornar presidente. Ele era vice, né? Ocorre a morte daquele que tinha sido eleito, e aí Nilo Peçanha se torna presidente da República. E vai começar uma campanha bastante interessante de valorização da cultura indígena no Brasil. Agora, as pessoas olhavam para Nilo Peçanha como presidente e não o chamavam de negro, porque o fato dele ter conseguido ser presidente seria quase que inconciliável com a condição de ser negro. Então, muitos o chamavam aqui de um mulato, que é um termo bastante pejorativo. O termo mulato nada tem de nobre, nada tem de bonito, de belo. Não, mulato vem de mula. Vem de mula. Então, quem é o negro que está aqui no nosso território, que nasceu aqui no Brasil, que sofreu também com a descaracterização, com a perda da identidade, que é um negro semelhante a uma mula? Olha a concepção que existe por trás do conceito. É terrível, né? É terrível. Então, Nilo Peçanha se tornou presidente do Brasil, mas nós pouco sabemos, e à época mesmo, pouco se falava de reconhecê-lo como um líder político negro. Eu não estou colocando em xeque aqui o mandato dele, não estou colocando em xeque a questão política, mas percebam, isso é importante do ponto de vista dos espaços, né, de ampliação de poder, de distribuição do poder. Isso é fundamental. Os Estados Unidos levam séculos para conseguir fazer a mesma coisa com o governo de Barack Obama. Nós já tínhamos antecipado isso ainda na Primeira República. Nós, a nação brasileira, o povo brasileiro, tinha conseguido dar esse salto ainda na Primeira República. Percebam, são pontos, vamos dizer assim, que a gente pode ver, mas que ainda resistem. É uma coisa bastante contraditória que existe no Estado brasileiro, bem como em outros estados, a exemplo dos Estados Unidos, Léo, que é, ao mesmo tempo que nós falamos de democracia, nós falamos de igualdade, nós falamos de direitos humanos, nós falamos de valorização das culturas, nós admitimos, né, nós admitimos a coexistência com práticas racistas. A coexistência com práticas racistas. O caso agora, ontem mesmo saiu no jornal, mais uma vez, os pronunciamentos feitos pelo presidente Donald Trump diante do avanço das manifestações contra o racismo, e ele coloca, por exemplo, que essas manifestações contra o racismo é quem incita o ódio, é quem produz o ódio. Então, nós temos um problema muito sério que se vincula diretamente a essas nações, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, que lida diretamente com uma percepção equivocada sobre os direitos, sobre a luta do negro, sobre a sua participação em busca cada vez mais de ampliação dos seus espaços, pela luta dos seus direitos. É uma questão muito séria. No nosso caso brasileiro, nós temos, por exemplo, um outro problema. Nós temos uma ideologia muito forte fornecida pelos meios de comunicação social. O Facebook, vocês viram essa semana que sofreu punições, restrições, muitos empresários, muitas empresas deixaram de patrocinar o Facebook e seus associados, porque o Facebook nada fez diante de práticas racistas. Então, percebam, o que acontece na nossa sociedade, né? Nós temos experiência de racismo que de fato se estabeleceu no Brasil, nós temos uma prática muito recorrente, nós temos
programas televisivos que o tempo todo dizem que o negro ele é um criminoso, ele é o delinquente, ele é o bandido, ele é aquele que habita os lugares mais sombrios. Então, essa imagem passa a ser reforçada tanto que daqui a pouco, até mesmo o próprio negro começa a olhar para o outro, não é? Que lhe é comum como diferente. Vanderlan, Começa a estranhar, causa esse estranhamento. você falou essa questão da imagem do negro que é divulgada, né? E quem está fora dessa discussão, a quem parece alienado, no sentido de ser estrangeiro a essa discussão, né? De estar indiferente, de não olhar com sensibilidade, não percebe que a mídia reproduz. É difícil você ver um branco sendo representado como um assaltante num filme, né? O Adilson, né? Eu acho que é Adilson Moreira, não me recordo agora do sobrenome dele, mas ele deu uma participação de um programa da Casa do Saber. Ele lembrou que no filme Doutor Estranho, o Doutor Estranho, depois que ele sofre com os problemas nas mãos, depois do acidente, e ele precisa fazer a viagem para o Tibete, né, para o mosteiro, para poder encontrar forças e se recuperar. Ele, durante esse caminho no Tibete, né, no Tibete, que a gente não imagina que tem negro ali, né, ele é assaltado por um negro. Por que aquele assaltante não foi representado por um branco? A produtora muito bem poderia realizar essa cena do filme com um assaltante branco. Então, esses estereótipos estão sendo reforçados pela mídia, pela indústria cinematográfica também, né? Eu quero te fazer a pergunta, de contextualizar e mostrar para quem está nos assistindo a questão das cotas, né, que mesmo tendo sido aprovadas, elas ainda estão sendo criticadas, né, por aquelas pessoas que discordam desse sistema. E a impressão que uma pessoa, que geralmente as pessoas popularizam, é a ideia de que essas cotas, na verdade, é um argumento que utilizam, na verdade, a cota serve para reforçar um preconceito, como se o negro tivesse menos inteligência do que um branco. Então, se é para trabalhar a ideia de igualdade, por que não deixar que eles concorram? Opa, virou para a porta. Se a gente quer combater o racismo, por que não deixar que eles consigam concorrer, né, e obtenham êxito pelo mérito? E aí a gente poderia trabalhar a diferença de igualdade e equidade e de uma atenuação, né, histórica também, de uma retratação histórica, a palavra é essa. Perfeito, Léo. Tem uma questão aí que é muito boa, Léo, porque na verdade a gente está lidando com um modelo que fala de meritocracia. O modelo da sociedade liberal, né, capitalista liberal, ele apresenta a ideia de meritocracia, quer dizer, você consegue ascensão econômica e social à medida que você, por seus esforços, conquistar seu espaço, né? Essa é uma compreensão que está muito presente no pensamento de Adam Smith, por exemplo, que é um teórico econômico, tem essa preocupação em dizer que é por si só que é capaz de ascender socialmente e economicamente. Na prática, não. Na prática, nós temos uma estrutura social que é marcada por várias questões de desigualdade de acessos. Nós temos desigualdades de acessos e não dá para, por exemplo, a gente pensar que a escola pública, a escola na formação, no ensino médio, vai conseguir rapidamente promover essa ascensão social. É ingenuidade a gente pensar que isso possa vir a acontecer, né? Então, não resta uma outra alternativa hoje, né, em pensar exatamente a partir da política de cotas, considerando o atraso que nós temos na contemplação dos negros junto ao espaço universitário, junto a esses cursos que estão presentes na sociedade, que são considerados cursos de proa, cursos nobres.
o que é interessante a gente pensar é que nós não temos, de modo nenhum, os mesmos acessos. Nós temos alunos, por exemplo, que estão no ensino médio, nas escolas públicas, que desejam até chegar a um curso de nível superior, a um curso na área de medicina, de direito, e terá uma série de dificuldades porque sequer ele tem, não é, as chances de conseguir um ônibus para chegar até a universidade. Não é? Em tempos de pandemia, por exemplo, nós temos uma série de alunos que não conseguem sequer ter a comunicação com o professor nesse período, porque não tem, de repente, um computador, um celular, algo que propicie. Então, nós temos imensas dificuldades. Então, a política de cotas, além de ser uma reparação histórica, porque depois também do fim da escravidão, aqui no Brasil, se instaurou uma série de medidas para impedir a ascensão social e econômica do negro, né? Isso é uma verdade. Se colocou restrições para que ele frequentasse os espaços do campo educacional, do campo escolar, se colocou uma série de dificuldades. Então não resta uma outra alternativa, não é? A busca pela igualdade, ela é marcada por essa compreensão de que é necessário reparar aquilo que se estabeleceu no nosso território. E aí onde está o grande dano, Léo. Porque quando Foucault aborda, por exemplo, o conceito de biopolítica, ele vai tratar da biopolítica e vai dizer, por exemplo, que a biopolítica foi a junção, no caso alemão, da perseguição aos judeus com o Estado. A biopolítica quer dizer, de dentro do Estado você tinha a junção da perversão, da perseguição com as bênçãos do Estado, vamos dizer assim. E com o colonialismo, por incrível que pareça, isso ainda é mais severo, ainda é mais perverso por conta das sequelas que ficam. Não é? O nosso histórico de escravidão, o nosso histórico de colonialismo, o nosso histórico de atraso, vamos dizer assim, impossibilita bastante essa ascensão que muitos falam que é possível fazer do ponto de vista do próprio mérito, do ponto de vista do esforço. É preciso dar saltos, não é? E não há como fazer, a não ir passando pelas instituições, aí sim, não é? Para vencer o racismo, a gente tem que passar pelas instituições, tem que passar pelas ideologias, tem que passar pela educação, tem que passar pelos espaços de discussão, os espaços de debate. Caso contrário, a gente não consegue, de modo nenhum, vencer o racismo.